vai assoprar de novo, vai cantar parabéns pra você em forma de U. Então vai ser. Canta o parabéns que você cantou, canta ele cantar aí. Você faz a diferença. Parabéns pra você, parabéns pra... Eu não sei cantar, parabéns. Não sei cantar. Cara, que tá muito diferente. Tá muito diferente. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pode ficar só. Gente, olha com quem que nós estamos aqui. Com o cantor Júnior Matos. Muito prazer, amigo. Uma honra estar com você. Uma honra ter você aqui com a gente. Ele tá estreando o nosso quadro. E esse quadro é um quadro muito bom, porque é de música. E a gente vai estar chamando aqui artistas desse mundo cristão. E o primeiro convidado... Eita! Você, amigo, Júnior Matos. Então, gente, vem com a gente para essa conversa, vai ser muito boa. Fica aí até o final, que no final ainda tem música do Júnior. Fica aí. Então, gente, vamos lá para a nossa entrevista com o Júnior Matos. E, amigo, primeira pergunta, como foi, né, que você sentiu que você estava sendo chamado por Deus para cantar e que você sentiu que era para cantar para Ele? Como que foi isso? Então, meu pai e minha mãe, meus pais, eles são músicos, né? Meu pai, músico, toca sax, toca vários instrumentos, e minha mãe é cantora. E desde criança eu fui envolvido com música, só que para cantar, eu sempre toquei bateria, teclado, baixo, essas coisas, mas para cantar foi quando eu fui para a África do Sul. Eu morei um tempo lá e quando eu cheguei lá, eu tive algumas experiências com Deus e eu creio muito nas profecias, assim. E uma das profecias que eu tive lá de um pastor é que eu iria gravar um CD e eu iria também ministrar cantando. E depois de lá eu não parei mais, assim. Aí eu me envolvi mais com a parte de composição, né? Eu já tentava fazer composições, mas pro lado romântico, né? Entendi. Fiz muitas músicas românticas, inclusive tem algumas na internet. Só que aí, depois daquele tempo pra frente, eu comecei a voltar realmente pro lado espiritual, né? E aí eu não parei mais. E quando foi, né, que Deus realmente me chamou e realmente selou, foi faz uns 2 anos atrás, que eu cheguei e eu estava vendo uma pregação do pastor Lucinho, e aquela pregação falou muito comigo e bateu de frente realmente com a realidade que eu estava tendo, porque eu toquei muito tempo no secular, e por conta disso, depois daquela pregação, eu vi que eu estava indo por um caminho que estava errado, sabe? E aí depois daquele dia eu me consertei com Deus e comecei a cantar e fazer as ministrações. Amém, que top. Na verdade, você sempre sentiu que você tinha que cantar para Deus. Sim, sim. Você sempre sentiu. Porque desde criança, né, eu sempre fui envolvido com a música cristã. Eu era de uma denominação onde tinha uma orquestra assim com mais de 130, 140 integrantes. Nossa. Era gigante, assim. E meu pai era um dos regentes dessa orquestra. E assim, eu sempre fui envolvido. Minha mãe ela era de círculo de oração, essas coisas. Uhum. Minha mãe era uma das líderes de círculo de oração. E dentro de casa também, a gente o tempo todo tinha ali as campanhas que ela fala, né? As campanhas ali, a gente orava, a gente cantava. E desde lá eu sabia que existia algo. Uma coisa que eu errei é que eu tentei pular as etapas. Por quê? Porque eu pensava assim, eu vou entrar no secular, porque o secular eu achava que era uma vitrine, sabe? Para tocar em qualquer outro lugar. Eu falei, não, eu vou estudar muito, eu vou entrar no secular, o pessoal do gospel, né, da música cristã vai me ver e eu vou entrar e vai dar tudo certo, porque
desde criança eu sempre quis ser músico, assim, sempre quis ser músico, mas do meio gospel, cristão. Mas aí eu não via como chegar. Quando eu era criança, eu tinha uns 12 para 13, eu toquei com alguns artistas famosos do secular, como baterista. Toquei, faz muito tempo. Toquei com o Guilherme Arantes, que é um grande cantor. Toquei com o Flávio Venturini também. Toquei com Ivan Lins. Isso tudo através de um projeto que eu fazia parte também, que era uma orquestra também. E aí eu olhava para esse lado e eu falava, nossa, eu tô caminhando para o secular, eu tô caminhando e tá dando certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no secular e depois eu vou pro gospel e vai dar tudo certo. Menina, pra quê? Deu tudo errado, porque não era isso. Não era isso, né? E graças a Deus também, porque não cheguei a me envolver com droga, com nada, mas foi um tempo assim que eu vi que foi perdido, né? Eu podia ter estado mais ali em oração e ter visto de uma outra maneira. Mas graças a Deus deu tempo. Glória ao Senhor. Sempre dá tempo, né, de voltar atrás. Sempre né? tempo, Deus sempre dá uma nova chance para nós. E essa bênção está aqui conosco. Graças a Deus. Nos conhecemos na igreja, que a gente faz parte hoje, e tem sido uma bênção você do lado comigo. Um dia, a gente estava lá, né, naquela confraternização de jovens para finalizar o ano, né? E aí você apareceu lá, foi a primeira vez que eu te vi. Foi. Você já tinha ido antes? Eu fui uma vez. Uma vez na igreja. Verdade. Não, então foi a segunda vez que eu te vi. E aí lá você contou um testemunho, né? Um testemunho muito forte. E esse testemunho assim mexeu comigo e eu fico imaginando assim, né? Com quantos esse testemunho vai curar, vai mexer, vai, sabe, realmente fazer transformação de vida, porque foi Deus que fez, né? Amém. E eu queria muito que você contasse aqui pra nós, no canal Conexão, esse testemunho que aconteceu. Então vamos lá. Esse testemunho, ele mexe muito comigo também, porque é algo que sempre quando eu conto, é uma experiência nova, assim. A história começa há alguns anos atrás, mais ou menos 40 e poucos anos atrás. Tinha um casal de missionários, pastores, que eles já tinham em torno de 7 filhos. 7 filhos. E o 8º filho, né, a esposa, né, dele teve um problema, ela na verdade teve um acidente. E por conta desse acidente, esse bebê que estava dentro da barriga dela, o cordão umbilical, passou no pescoço, né? E por conta disso, a criança ela nasceu com lesões no cérebro. Só que o que aconteceu? Na hora que foi ter o bebê, eles viram realmente que tinha acontecido aquilo. E inclusive teve que tirar até com um ferro. Não foi um parto normal assim. Não foi cesárea, era para ser cesárea. Mas aí teve que fazer parto normal e ainda por cima não foi assim com a mão normal, né? Foi com um ferro, porque tava bem difícil. Mas enfim, nasceu a criança. E quando ela tinha em torno de semanas assim, 2, 3 semanas, os pais viram que ela tinha algum problema. Era uma menina, né? E eles viram que tinha algum problema nela, porque ela não dormia. A esposa chegou, né? E falou pro pai, né? Falou assim, olha, a nossa filha não tá dormindo, tem alguma coisa de errado, né? E ela só chora, tem alguma coisa de errado. A gente tem que ver o que a gente pode fazer e tal. E eles preocupados, vamos logo lá então no médico para saber o que é. E nessa que só ele foi, porque a mãe tava até de resguardo, é resguardo que fala, né? Com repouso e tal, não podia sair. Aí ele foi sozinho, aí quando chegou lá, falou, médico, olha, tá acontecendo isso, minha filha não dorme, tem alguma coisa de errado e tal. Aí o médico falou, não, vamos fazer esse exame para ver o que tem e tal, na cabeça aqui, né? Tal. Não, vamos fazer então. Aí passou alguns dias, fizeram o exame e constatou que por conta do acidente e por conta do cordão, faltou oxigênio no cérebro. Então uma parte toda do cérebro dela foi danificado. Tipo, só uma parte do cérebro que pegava, né? Que dava. Então assim, ele chegou e falou assim, olha, sua filha não vai ser normal, ela tem esse problema, e ela não vai ter como viver em sociedade.
eu vou te passar alguns remédios aqui, você vai ter que dar pra ela, aí falou os nomes lá, é diazepam, que é um remédio muito forte, e uns outros lá que eles usam para as pessoas que têm problema mesmo mentais para dormir, né? E ele falou assim, olha, e outra coisa, para ela continuar com vocês, a partir dos 14 anos mais ou menos, ela vai ter que ser enjaulada, ou se não, vai ter que levar ela para o hospício, porque ela vai ser completamente maluca. Ela não vai ter noção das coisas. Por exemplo, ela está num apartamento, não tem janela, não tem grade nem nada, ela pode pular, é porque ela não tem noção das coisas. E ele falou, não, então tá bom. Aí ele falou assim, ó, se você tiver dinheiro para enjaular, beleza, mas se não, você vai ter que colocar ela num hospício. Ele já era pastor e ele falou pro médico, falou assim, olha, eu creio num Deus que tudo pode, que cura, e eu libero a cura na minha filha em nome de Jesus. Aí ele falou assim, amém. E aí ele saiu de lá, claro que assim, não é algo que os pais gostariam de ouvir, né? Mas enfim, e aí ele foi para casa, explicou para a mãe, né? Tudo bem, foram passando uns meses. Quando ela tinha em torno de 9 meses, ela já começou a andar. Aí andava e tal, e não dormia, e aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? O pai, que já era pastor, falou assim, olha, Maria, é o nome da mãe, né? Falou assim, Maria, o que você acha da gente chamar um pastor? Eles queriam fazer uma festa de círculo de oração, né? Ele falou assim, Maria, o que você acha da gente chamar um pastor que tem um dom da cura, né? Para orar pela nossa filha e para estar os 3 dias, eram 3 dias de campanha. Aí ela falou, não, vamos chamar. E chamar. Nesses 3 dias, sexta-feira foi uma bênção, foi uma glória. E o pai e a mãe, por estar tão envolvido na igreja ali e tudo, esqueceram da filha. Aí foi sábado, da mesma forma, estavam tão envolvidos. E isso, olha como que é, né? A gente que lidera, que tem liderança, às vezes deixa as coisas passar de percebido. Né? Foi o que aconteceu. Sexta-feira não lembraram, sábado também, quando chegou no domingo, que já tinha acabado o culto, o pessoal estava indo embora, o pai lembrou, falou assim, Maria, puxa, tem que orar pela nossa filha, chama ela lá, que ela estava correndo lá com as crianças e tudo, chama ela lá. E aí chamaram a menina para receber a oração. Aí falou para o pastor, você pode orar pela nossa filha? Não posso. Ele estendeu as mãos, né? E ele falou que você cresça, frutifique, que você seja uma bênção. E o pai achou assim que a oração seria uma coisa mais fervorosa, mais, né? Deus! Mas foi uma coisa muito de boa, muito simples. Mas com fé. Ele não deixou de crer. Ele creu, ele falou, não, amém. Amém, eu vou para casa e tudo. E aí eles foram para casa, agradeceu, né, o pastor por ter orado. E naquela época, também ele não tinha muito dinheiro, eles não tinham muito dinheiro. E naquela época não tinha carro, essas coisas. O pessoal ia tudo a pé, né? Tinha um lá que tinha 13 filhos. O outro, por exemplo, eles tinham 8. Sim. O povo lá não tinha televisão. Sabe como é, né? A diversão era outra. E aí, eles estavam todos na rua, né? E o pai e a mãe conversando ali com os amigos e contando, sabe, assim, das maravilhas que Deus tinha feito nos 3 dias. E olha que bênção, né? E olha que importante também. Eles não estavam reclamando, sabe? Eles não estavam murmurando. Eles estavam agradecendo e dizendo o quanto foi bom estar ali. O que Deus estava fazendo ali, né? É assim que Deus opera, né? Amém. Com certeza. Só em parênteses, nós temos que ter um coração grato. Um coração grato porque é isso que agrada o Pai. As coisas acontecem quando nós temos um coração grato. Aleluia. E aí, eles conversando, quando estavam chegando perto de casa, a menina falou, Nel, que o nome dele é Emanuel, né? Ela falou, Nel, quero colo. Pegou o patrão, Nel, quero colo. Aí ele estava tão intertido assim com a família, colocou ela no braço. Ela tinha em torno de 1 ano e pouco. Colocou ela aqui no braço, no colo, foram conversando e tal. E quando eles chegaram em casa, ele olhou para a filha, né, e viu que ela estava dormindo. Ele olhou e falou, Maria, que era o nome da esposa, falou, Maria, a Ruth está dormindo. Aí ela olhou e falou assim, meu Deus,
E assim, como que a gente realmente viu que foi curado? Porque ela sempre tomava o remédio depois que chegava do culto. Porque ali no culto era ruim se ela estivesse dormindo e tal, então tinha que estar, né? Ali com a mãe e tudo. Então eles olharam e falaram: Maria, a Ruth está dormindo. Depois daquele dia ele pegou os remédios e falou: Satanás, você nunca mais irá tocar na vida da minha filha. E depois daquele dia, depois que ele entendeu que a filha foi curada, ele jogou fora os remédios. O importante também é a gente saber que ele viu o milagre acontecer e depois jogou os remédios fora. Porque muita gente fala: não, olha, eu não vou tomar mais o remédio, né? Não, o remédio é bênção. É bênção. E até porque se não fosse bênção, não ia ter os médicos, não ia ter, né? Exatamente. Então assim, bênção. quando você viu realmente o milagre acontecer, aí sim você pode tomar uma decisão. E foi o que aquele pastor, aquele pai fez. Quando viu que realmente o milagre aconteceu, aí ele jogou fora. E o mais incrível é que hoje, aquela menina que não podia se casar, não ia poder ter uma vida normal como todos, Poderia ser enjaulada. Ela hoje é casada, hoje ela tem 46 anos, ela tem 2 filhos e um dos filhos sou eu. Então, né? Então assim, eu sou filho de um milagre vivo, sabe? E não só minha mãe, né? Não só o milagre da minha mãe, mas a família toda tem assim um testemunho incrível, e tudo isso é pra gente ver que realmente Deus cuida, né? Eu também tive um problema quando nasci, era para eu ter algum problema também cerebral. Eu nasci com o cordão também no pescoço e aqui nessa região aqui eu nasci com uma mancha, né? Mas minha mãe foi orando, o pessoal foi orando e graças a Deus não tenho nenhuma sequela, isso tudo para a honra e glória de Deus. Amém! Que é isso, gente? Por favor, glórias ao Senhor. Que testemunho, amigo. Que testemunho. Eu tenho certeza que, assim como mexeu no meu coração, na minha vida, vai mexer em nome de Jesus em outros corações, em outras vidas. A Amém. sua voz, Glória esse a Deus. testemunho vai continuar tocando muitas e muitas pessoas, Amém. muitas nações, como nós Em nome de sabemos, né, Jesus. amigo? Aproveitar que ele está aqui, aproveitar bastante esse Sim. tempo que ele está aqui ainda. Então, agora, gente, eu tinha dito, né, pra ele cantar a música dele, mas tem uma música, né, amigo, que tem Tem. tudo a ver com esse testemunho. Já tem tocado muitos corações e na voz do Júnior Matos, vai continuar tocando. E aí a gente vai fazer o seguinte: o Júnior vai cantar as músicas dele, né, que ele fez, e a gente vai enviar tudo pro canal dele. E a gente vai deixar o link aqui embaixo. Então fiquem tranquilos que você vai ouvir as músicas autorais do Júnior no canal dele. Certo, gente? Amigo, é um prazer ter você aqui conosco. Amém. Muito obrigada por trazer. Mano, muito obrigado pelas portas abertas que vocês abriram pra mim. Quero agradecer você, o Léo também, meu amigo, meu Fono. irmão, meu fono, a mim também, Helena. Deus abençoe vocês e que realmente assim, cada vez mais vocês cresçam. Em nome de E Jesus. que pessoas possam ser também transformadas através do canal que você é. Amém, Amém. amigo. Em nome de Jesus. Vamos deixar então o Júnior cantando com vocês. Não se esqueçam, gente, de curtir esse vídeo. Vão ajudar a divulgar o trabalho do Júnior. A gente sabe que vai explodir, já explodiu, Em nome né? de Jesus. Porque Deus está com ele, Deus está à Aleluia. frente disso. Compartilhe, gente, com muitas pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir esse testemunho de fé, de esperança. E é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam. Conta seus testemunhos também aqui embaixo pra gente. Conta pra gente o que mudou na sua vida com esse testemunho que o Júnior contou, tá bom? É isso, beijo, gente. Fiquem com o Júnior Matos Deus cantando pra abençoe. vocês. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.